Metabolismo do ferro. O ferro é um elemento de transição que está mais ou menos a meio da tabela periódica e que, como todos sabem, é importante constituinte da hemoglobina. O ferro existe fundamentalmente na forma de íon ferro 2, o íon chamado íon ferroso, o íon ferro 3, o íon férrico. Relembro, férrico corresponde à terminação ico-ato, que corresponde ao maior estado de oxidação, que neste caso corresponde exatamente ao ferro 3. E o ferro, como disse, está normalmente no organismo ligado às proteínas sob a forma de M, onde se encontra na forma de íon ferro 2 ou íon ferroso. Além de ser o grupo prostético, esse M ser o grupo prostético da hemoglobina, que transporta o oxigênio no nosso organismo, também é o grupo prostético da mioglobina, que é muito importante no armazenamento de oxigênio a nível muscular. A maior parte do ferro está associado ao M, maioritariamente a hemoglobina, mas também a mioglobina e outros complexos, como alguns citocromos da cadeia respiratória, quer o citocromo C, quer citocromos dos complexos 2, 3 e 4. E ainda o citocromo P450, muito importante na metabolização de fármacos, chamados xenobióticos, também na síntese do ácido nítrico, na catalase, na peroxidase da tiroide, muito importante para a síntese das hormonas tiroideias e outras peroxidas. Esta é a fórmula molecular, a forma de estrutura do M, que se caracteriza por estes 4 anéis tetrapirrólicos, porque são semelhantes ao tetrapirrol, com um átomo de ferro central. Esta estrutura é praticamente planar e depois a hemoglobina e o oxigênio ligam-se por cima e por baixo deste núcleo do M. Além de proteínas contendo o núcleo M, o ferro também está presente em núcleos de ferro e enxofre, como acontece nos 3 primeiros citocromos da cadeia transportadora de eletrões. Podem ser núcleos de ferro e enxofre na proporção 2:2 ou 4:4. Também está presente na oxidase das xantinas, que é uma enzima responsável pela formação do ácido úrico e que também contém molibdênio. Está presente na aconitase e na ferroquelatase, que é a enzima responsável pela entrada de ferro no núcleo M. Ainda encontramos o ferro na forma de ferro, em várias hidroxilas, como a hidroxilase da fenilalanina, que converte a fenilalanina em tirosina, a hidroxilase da tirosina, hidroxilase da lisina e da prolina, ou melhor, da lisil e da prolil, portanto na síntese de várias proteínas, nas lipooxigenas, na redutase dos ribonucleotídeos, responsáveis pela formação dos desoxirribonucleotídeos, e nas insaturases de ácidos gordos, responsáveis pela introdução de duplas ligações nos ácidos gordos. O ferro é um elemento que pode reagir com o oxigênio e formar radicais livres. Daí que normalmente a sua presença no organismo está sempre associado a alguma proteína, na maior parte dos casos. O ferro, além do transporte e utilização do oxigênio, é importante na síntese do DNA, cadeia transportadora de eletrões, e existem mais de 500 proteínas que contêm ferro. Tem uma taxa de renovação bastante elevada. O turnover plasmático é de cerca de 10 vezes por dia, sendo que o facto de estar associado à transferrina, a proteína que transporta o ferro no nosso organismo, impede a tal sua toxicidade por causa da reação de Fenton, em que o ferro reage com oxigênio formando espécies reativas de oxigênio.
Mais uma vez, a principal forma do ferro é o M na hemoglobina, seguindo-se depois uma forma de reserva, que é o ferro associado à ferritina, que corresponde à principal reserva de ferro nas células. Às vezes podemos ter também o ferro associado a uma outra proteína, que é a hemosiderina. Mas a maior parte está armazenado na forma de ferritina. Depois, a mioglobina, que é uma forma de armazenamento de oxigênio a nível muscular, e depois um conjunto de várias enzimas que já referi que contêm ferro. O ferro é transportado, como já disse, ligado à transferrina. Em termos de absorção do ferro, temos fundamentalmente a absorção de ferro de dois tipos, o chamado ferro iónico e o chamado ferro M. O ferro M, chamado fator carne, que está presente fundamentalmente nos alimentos de origem animal, é a principal forma de absorção do ferro. Apesar de, numa dieta omnívora, corresponder a cerca de 1/3 do ferro da dieta, corresponde a mais de 2/3 do que é absorvido. E o núcleo M é absorvido por uma espécie de fagocitose, sendo depois digerido este M, libertado o ferro, que depois normalmente é incorporado na ferritina, sendo que depois vai ser libertado para o sangue. O ferro iónico, normalmente durante a digestão, vai ser oxidado a ferro 3, íon férrico, e para que ele seja absorvido tem de ser reduzido a íon ferro 2, o íon ferroso. Isto normalmente é feito por umas proteínas da superfície dos enterócitos, a célula intestinal, os citocromos B, que vão pôr o ferro na forma de ferro 2 e depois é absorvido por transportadores de íons metálicos divalentes. Mais uma vez, ou será armazenado na ferritina ou transportado para o sangue. A ingestão de ascorbato, vitamina C, que mantém o ferro na forma reduzida, lactato, malato ou citrato aumentam a absorção do ferro. Por outro lado, o cálcio, fibras, polifenóis e fitatos diminuem a sua absorção. No caso do cálcio, é por competição com o transportador. Daí que nunca se deva tomar ferro juntamente com o leite. O facto dos fitatos, polifenóis e fibras, que são elementos que estão presentes em maior quantidade nos vegetais, interferirem com a absorção do ferro, faz com que a probabilidade de deficiências de ferro seja maior numa dieta vegetariana do que numa dieta omnívora. Estes fitatos e polifenóis ligam e fibras ligam-se ao ferro, impedindo a sua biodisponibilidade e, portanto, diminuindo a sua absorção. Relembro que este ferro iónico é sempre menos absorvido do que o ferro na forma de M. Daí que seja recomendado que em dietas vegetarianas se tenha algum em atenção os níveis de ferro no organismo. Depois, dentro do enterócito, o ferro pode passar para o sangue através de um transportador que é o IREG-1 do ferro e que transporta também o ferro na forma de ferro 2 para o sangue. Aqui no sangue, o ferro vai se ligar à transferrina, mas primeiro vai ter que ser oxidado ou através da F-estatina ou ceruloplasmina a ferro 3, ligando-se 2 átomos de ferro a uma transferrina, formando-se assim a transferrina, que estava inicialmente na forma de apotransferrina. E é desta forma que o ferro é transportado no sangue e será depois captado pelas células. Assim, o ferro
é transportado ligado à transferrina e depois será removido pelas células através do chamado receptor da transferrina, que é expresso à superfície da célula e onde se irá ligar a transferrina. Existem também outras proteínas que podem transportar o ferro, mas não são tão comuns. É o caso da aptoglobina, a lactoferrina e a albumina. Como já referi, o ferro é principalmente armazenado ligado à ferritina, que pode ligar até 4.500 átomos de ferro, ou à hemosiderina. Quando temos níveis aumentados de ferro, há uma maior expressão da ferritina e uma menor expressão do gene para o receptor da transferrina. Pelo contrário, quando os níveis de ferro estão mais baixos, diminui a transcrição da ferritina e aumenta dos receptores. A entrada de ferro para dentro das células faz através do chamado ciclo da transferrina. Então, a célula, quando necessita de ferro, vai exprimir o receptor para a transferrina e este receptor está sempre próximo de um transportador de íons divalentes. Dá-se a ligação da transferrina ao receptor, formação de um pequeno vacúolo, vai haver uma entrada de prótons que vai permitir a libertação do ferro que está na transferrina e depois a sua também posterior redução de ferro 3 a ferro 2 e desta forma o ferro entra para dentro da célula, podendo depois ser armazenado na ferritina. Posteriormente, o receptor e o transportador, este vacúolo vai ser novamente vai se fundir novamente com a membrana, permitindo a libertação da transferrina e a reposição destes receptor e transportador na membrana. A maior parte do ferro, como já disse, encontra-se associado aos eritrócitos, sendo que o tal turnover ou regeneração corresponde fundamentalmente à degradação dos eritrócitos, fundamentalmente pelos fagócitos, que depois libertam o ferro para o sangue e que será captado principalmente pela medula óssea para sintetizar novos eritrócitos, formando-se aqui o ciclo de síntese e degradação dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Claro que os músculos e outros tecidos também vão captar o ferro e vão, depois, ao degradar as suas proteínas, libertá-los para o sangue, sendo que a principal entrada é, como é óbvio, a nível intestinal do ferro que é absorvido. As principais formas de perda de ferro é principalmente através do trato gastrointestinal, nas fezes, quer por descamação, quer do não absorvido. Depois, a perda de ferro por descamação da pele e, por fim, uma pequena quantidade na urina. Não considerando as perdas menstruais, normalmente o homem tem maiores perdas de ferro do que a mulher. No entanto, devido às perdas menstruais, a mulher acaba por ter maiores necessidades de ferro, necessidades estas que aumentam durante a gravidez. Curiosamente, durante a lactação não parece ser necessário tanto ferro, apesar porque parece que há uma maior eficiência na absorção e, portanto, vai haver menos perdas de ferro a nível das fezes. Após a menopausa, a mulher deixa de precisar de níveis tão elevados de ferro. Relembro que, apesar do ferro poder existir nos alimentos de origem vegetal, essa forma é menos absorvida, sendo que o ferro é mais absorvido na forma de M, que está presente nos alimentos de origem animal. Quando temos deficiências de ferro, podemos ter várias alterações. A que mais conhecida é a anemia, que corresponde a cerca de 20%
20 a 30% das deficiências a nível mundial. Mas para além disso, também leva a alterações do desenvolvimento psicomotor, podendo levar à hiperatividade, aumento e deficiência intelectual, também aumento da mortalidade perinatal e ainda alterações gastrointestinais e imunitárias. É preciso atenção que também o excesso de ferro é perigoso, podendo levar à hemocromatose, com a precipitação de ferro nos tecidos, o que depois pode levar à cardiopatia, diabetes mellitus, artrite ou cirrose hepática, em função dos órgãos afetados por essa precipitação de ferro, mas também o excesso de ferro está relacionado com o maior risco de diabetes tipo 2.